Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Livre de religião ou da religião? Um trocadilho que desafia o ateísmo no Brasil. Madeleine Murray O'Hair ficou muito famosa pelos seus embates constantes com religião. Ateia, ao ver seu filho ter de rezar nas escolas, ela travou uma batalha de coragem e muita resistência contra a transformação dos Estados Unidos em um país cristão, campanha criada por grupos religiosos americanos. Entre as suas façanhas, temos tirar o Natal das escolas públicas, tirar a Bíblia das escolas públicas e tirar orações das escolas públicas. Ela reforçava que free of religion, realidade americana, é diferente de free from religion, meta. O debate sobre a relação entre religião e Estado frequentemente levanta questões sobre o que significa ser livre de religião e livre da religião. Essa diferença, sutil no idioma, traz implicações profundas na prática. Nos Estados Unidos, Madeleine Murray O'Hair, uma das vozes mais influentes do ateísmo moderno, mostrou que mesmo em um país formalmente livre da religião, a luta pela igualdade exige estratégias criativas. Mas e no Brasil? Onde estamos e para onde podemos ir? O caso americano: liberdade com condições. Nos Estados Unidos, a primeira emenda estabelece que o governo deve ser livre da religião em suas decisões, garantindo neutralidade. Entretanto, na prática, instituições religiosas desfrutam de isenções fiscais e privilégios, criando desigualdades significativas para os não religiosos. Foi nesse contexto que O'Hair fundou uma igreja ateísta. Mais do que ironia, a criação dessa organização tinha um objetivo claro: mostrar que, se o Estado confere privilégios às igrejas, os ateus também têm direito a eles. A iniciativa evidenciou a falha no sistema e abriu espaço para uma discussão mais ampla sobre a verdadeira neutralidade do Estado. E no Brasil? Entre a lei e a realidade. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece o Estado laico, declarando que o governo deve ser livre de religião. Contudo, a realidade é outra: o Brasil está longe de ser livre da religião. Crucifixos em tribunais, discursos religiosos no Congresso e ensino religioso nas escolas públicas são exemplos de como a religião permeia o espaço público. Além disso, igrejas no Brasil também têm isenções fiscais e vantagens econômicas, sendo frequentemente usadas como plataformas de poder político. Enquanto isso, ateus enfrentam barreiras sociais, preconceitos e uma constante subrepresentação política. Como os ateus brasileiros podem aprender com O'Hair? A experiência de Madeleine Murray O'Hair nos ensina que, além de resistência, precisamos de estratégia. O objetivo não é atacar a religião, mas garantir que todos tenham direitos iguais e que o Estado cumpra seu papel de neutralidade. No Brasil, isso exige adaptação ao nosso contexto. Organização e mobilização. Precisamos de associações formais e bem estruturadas que representem os interesses dos ateus, garantindo acesso a recursos legais e fiscais, assim como fazem organizações religiosas.
Participação política. Assim como a bancada evangélica atua em defesa de seus interesses, precisamos de representantes que protejam a laicidade do Estado e promovam políticas públicas baseadas em ciência e razão. Educação e conscientização. Devemos trabalhar para desmistificar o ateísmo e combater preconceitos, promovendo diálogo sobre a importância do Estado laico para todas as crenças, e não crenças. Uso inteligente da lei. O Brasil oferece caminhos legais para formar associações culturais, educacionais e humanitárias. Tais organizações podem atuar como um contraponto aos privilégios religiosos, enquanto defendem causas laicas. O caminho à frente. Ser livre de religião é um direito constitucional. No entanto, o Brasil ainda está longe de ser livre da religião no espaço público e político. Assim como Madalyn Murray O'Hair usou as ferramentas disponíveis para expor desigualdades, precisamos adaptar sua abordagem ao contexto brasileiro, unindo estratégia legal, organização social e participação política. Mais do que um trocadilho, a diferença entre livre de e livre da religião é um lembrete de que a neutralidade religiosa do Estado é uma luta contínua. E como ateus, é nosso dever garantir que essa luta não apenas nos beneficie, mas também fortaleça os pilares da democracia, da liberdade e da igualdade. Conclusão. A inspiração que tiramos de O'Hair não é apenas uma questão de resistência, mas de adaptação e estratégia. No Brasil, onde a religião ainda domina grande parte do debate público, é essencial que ateus encontrem formas criativas e eficazes de garantir os mesmos direitos e alcançar os objetivos de um verdadeiro Estado laico. Olá a todos. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a Madalyn O'Hair. O motivo que eu estou trazendo a Madalyn O'Hair é porque, apesar dela ser americana, apesar do contexto um pouco diferente, vocês acabaram de ouvir a leitura de um artigo do nosso blog, né? Eu criei um blog no Medium, e esse blog chama A Mente Ateísta, né? Mente Ateísta. E esse blog vocês podem submeter também o trabalho seus. Nesse episódio, eu queria falar um pouco sobre uma discussão da Madalyn O'Hair que eu estava acompanhando. Eu achei muito interessante. É quase uma hora de discussão que ela deu para uma universidade americana. Eu achei bem curioso, porque no episódio ela vai contando, né, como que as igrejas, como as igrejas cristãs, né, ela não chega a mencionar se seriam os evangélicos, seriam os católicos, mas eu acho que ela estava se referindo aos evangélicos, né? Mas ela comenta, ela vai mostrando como que eles vão ganhando terreno, né? Ou seja, nos Estados Unidos, a palavra livre de religião e livre da religião, né, free from religion, free of religion, tem uma diferença muito forte, né, um trocadilho muito forte. No caso da Constituição americana, eles somente falam free of religion. A diferença é importante porque free of religion, ou livre da religião, né, que é traduzindo, significa você ser livre de religião, mas isso não significa que você tirar, porque existe uma diferença entre Estado laico e Estado sem religião, né? O Estado laico o Estado secular, é aquele Estado onde que a religião não se mete na vida pública, onde que a religião não interfere com as decisões públicas, né? Nós já fizemos algumas postagens aqui nesse blog, né? São postagens anteriores que eu acabei colocando no blog, né? No Facebook, no YouTube, vocês conseguem encontrar uma lista, e essa lista inclui postagens anteriores que não eram especificamente deste podcast, mas eu acabei adicionando. Nesses episódios, vocês conseguem encontrar, por exemplo, a questão do aborto, né? Estados seculares têm uma tendência maior a ser mais tolerante, né? Então, eu coloquei para vocês uma tabela em um artigo no nosso blog, nesse caso no blog Ciência Popular, no qual você podia ver a religiosidade do país versus a tolerância com o aborto, né? E esse tipo de observação tende a se repetir, né? Então, os estados seculares são estados que vão tomar decisão baseada em fatos, né? Os fatos dizem que a maior parte dos estupros são menores, 18 anos, 80% em torno são menores de idade, o pico é 13 anos. Então, qualquer decisão que tem que ser tomada
baseado nas consequências, né? As consequências para a limitação do aborto, e os dados mostram isso, somente atrapalha. Estados que proíbem o aborto não têm menos aborto, o resultado é o contrário, né? Esses estados tendem a ter mais aborto. Então, você observa o posicionamento religioso versus os fatos, né? Então, a religião tem dificuldade com fatos, né? Então, ou seja, quando você tem um estado laico, as decisões deveriam ser tomadas baseado em fatos, baseado em informações, baseado em estatística. Eu também tenho uma postagem, né, uma postagem no qual eu mostro para vocês que a Bíblia, em vários pontos, Deus, do ponto de vista bíblico, né, ela tem um episódio no qual eu mostro, usando a Bíblia, que Deus não gosta de estatística. Né? Deus só usava estatística, só permitiu usar estatística para motivos de guerra. Né? Então, o censo brasileiro, todas essas estatísticas que são coletadas são teoricamente contra a vontade de Deus, né? Então, João 20:29 é somente a ponta do iceberg, como eu comento em uma postagem. Então, quando a gente fala livre de religião, né? Ou seja, que você tirar a religião do poder público, é uma coisa positiva para o Estado, mas o Brasil enfrenta grandes desafios, né? O Brasil tem a bancada mais... O Brasil, a gente fala que o Brasil é 3B, né? Bala, Bíblia e boi, né? Só que a Bíblia, né, a bancada da Bíblia é muito mais forte do que as outras bancadas, né? Eu ainda não consegui ver nenhuma decisão, com exceção de quando a bancada da bala se uniu, quando a bancada da bala se uniu com a bancada da Bíblia, né, você criou o bolsonarismo, que é um monstro nacional. Quando a bancada... só que a bancada do boi, né, ela não tende a ser tendeu tão poderosa, mas tendeu a se unir também. Vocês viam, por exemplo, o vídeo, né, quando o Bolsonaro perdeu, vídeo de agricultores, contratores. Então, quando você vê a união das três bancadas mais forte, e na minha visão, a bancada evangélica ainda é mais forte, porque dos três grupos que você tem, né, a Bala, Bíblia e Boi, a Bala, Bíblia e Boi, a bancada da Bíblia é a única bancada que tem um alinhamento totalmente oposto aos próprios interesses, né? Tanto a Bala quanto a Bíblia, você sabe o que eles querem, né? Eles têm um alinhamento político que você consegue meio que prever. Seria como você tentar negociar com o Joker, né? O Joker lá o Joker no Homem Morcego, né? O Batman. Lá tem a parte onde ele comenta isso, que ele queima dinheiro, né? Ou seja, é negociar com o Joker, com o Coringa, é como negociar com o maluco, né? A bancada evangélica funciona da mesma forma. Você não sabe exatamente o que a bancada evangélica quer, né? Ou seja, você sabe assim, entre aspas, né? Porque, por exemplo, o caso do pé do estuprador é uma bizarrice, é uma distorção total. A questão da saidinha é uma distorção que a bancada evangélica lutou contra a saidinha, que é um direito do preso, né? O preso que está em regime, já está no final da pena e ele não cometeu nenhum crime de violência muito forte, ele tem o direito garantido pelo Estado de ser reintroduzido à sociedade, né? A bancada evangélica trabalhou para derrubar a saidinha, né? Se eu não me engano, eles venceram, né? Eles conseguiram fazer pressão para acabar com a saidinha. O que é, mais uma vez, a bancada evangélica violando os direitos básicos de todos os humanos. Independente de qualquer crime que você cometa, existem regras, existem direitos básicos, né? Bandido também tem direito, né? E, infelizmente, a religião, ela tem eu tenho um vídeo no nosso canal do YouTube, né, no qual na verdade, o vídeo é a leitura de um artigo do nosso blog, do blog Ciência Popular, no qual você vê que toda a Bíblia, né, toda a religião, ela gira em torno de punições que são totalmente desproporcionais, né? Existem vários exemplos na Bíblia, eu trago para vocês os exemplos, no qual as punições dada por Deus são totalmente desproporcionais, né? O caso, por exemplo, do inferno. Você pode ir para o inferno por coisas tão pequenas quanto bater uma punheta, né? Ou ser gay, né? Ou seja, as punições religiosas são totalmente desproporcionais e totalmente malucas, né? Isso mostra um hospício, né? A Bíblia seria um excelente livro se colocar como leitura obrigatória no hospício. Aí a pessoa nunca vai sair do hospício. Então, essa questão do Brasil ser um Estado laico, comparado com os Estados Unidos, como vocês viram na leitura da reportagem, existe uma diferença, né? E essa diferença é que a Constituição brasileira ela é mais recente, e por ela ser mais recente, ela acabou incorporando coisas mais recentes, mas ainda assim o desafio é muito grande, porque o Brasil tem uma habilidade, que eu acho negativa em certos pontos, de resolver problemas debaixo da poeira. Nós temos dificuldade de falar abertamente
eu acho que o estrago feito pela bancada evangélica no Brasil é muito maior e será muito maior do que o estrago feito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você consegue ver a briga e a Madeleine O'Hara, ela tem vários vídeos, ela tem um vídeo que tem quase 1 hora, no qual ela vai comentando os estragos, né, que foram feitos. Por exemplo, eles gastam dólares, eu não lembro os valores exatos, mas são muito dinheiro que ela comentou para rebater as decisões que a Suprema Corte, por exemplo, a Suprema Corte americana decidiu que você não pode obrigar os alunos a rezar nas escolas. Aí eles disseram, mas a oração ela não é obrigatória. Mas aí as pessoas entraram com recurso, porque quem decide não rezar, aquilo gera uma vergonha, né? Muito parecido com o dízimo, né? Algumas igrejas o dízimo ele é passado em forma de envelope, né? O envelope é uma forma de vergonha, porque quem não colocar no envelope se sente um pouco. Eu senti um pouco de vergonha quando eu participei da Igreja Batista por um período muito curto. Então, o uso da vergonha é parte do cristianismo muito forte. No caso das orações nas escolas americanas, mesmo que as orações não eram obrigatórias, as orações, quando você decide não orar, aquilo é uma forma de vergonha. Teve um caso de uma criança que foi muito criativa, que ela decidiu ler o Alcorão, né? Ler o Alcorão dentro da sala de aula, né? E ela foi expulsa da sala de aula. E aquilo era para mostrar que a ideia dos evangélicos, dos cristãos americanos, de que eles não estão brigando ninguém a rezar, toda aquela história é falsa, né? Essa criança, a Madeleine O'Hara comenta lá, ela foi bastante criativa a mostrar isso, que já que eles queriam dizer que não era obrigatório, por que eles expulsaram quem abriu o Corão na sala de aula? Nos Estados Unidos, no Brasil, nós não temos esse conflito com o islamismo, né? Muitos cristãos brasileiros insistem em dizer que, se você faz piada do cristianismo, ou se você ataca o cristianismo, como eles gostam de ver, você deveria fazer o mesmo com o islamismo. Mas o islamismo não é uma ameaça ao Brasil. Não faz sentido a gente comprar uma briga com o islamismo se o islamismo não representa uma ameaça ao Estado brasileiro. Não faz sentido você comprar uma briga com o budismo, não faz sentido você comprar uma briga com o Bamba, se eles não ameaçam o Estado brasileiro. A briga do ateu, em geral, e faz parte da briga que eu tenho também comentado nos meus vídeos, é uma briga contra a teologia do domínio, né? A teologia do domínio, para quem não sabe, é uma vertente do cristianismo, né, que está associado com o cristianismo, com o nacionalismo cristão, no qual eles acreditam que o Estado deve se misturar com religião e a religião se misturar com o Estado. Quem assistiu a Michec, né, a Michec na Avenida Paulista, lá ela fala claramente com todas as palavras no comício lá com o Bolsonaro lá, de que foi um erro tirar a religião do Estado, né? O que a Michec não menciona é que o fato dos evangélicos crescerem no Brasil foi exatamente por conta disso. Porque se o catolicismo não tivesse saído do Estado, o evangelho nunca cresceria. O único motivo que o evangelho está crescendo é por causa do Estado laico. Então é meio que uma boca de sinuca, né? Parece um daqueles golpes de Estado clássico, né? No qual uma pessoa é eleita pela urna e derruba o Estado por dentro. Então, o único motivo que os evangélicos conseguem ser grande no Estado brasileiro é exatamente devido ao Estado laico. Sem Estado laico, os evangélicos nunca teriam crescido no Estado brasileiro. Então, essa ideia de que os evangélicos querem dominar o Estado é a parte mais difícil, que você não consegue ver eles admitindo, você não conseguir uma auto-reflexão deles, né? A estratégia deles é uma estratégia de gaslight, né? Gaslight, eles acusam você daquilo que estão fazendo. Por exemplo, a famosa ideologia de gênero, né? Não existe ideologia de gênero na escola. O que existe na escola era uma tentativa de ensinar tolerância às pessoas devido à sua sexualidade. Então, quando eles dizem para as pessoas que existe homem e mulher, homem veste azul e mulher veste rosa, isso é ideologia de gênero. Então, estão acusando o PT, o Lula e o Haddad de ideologia de gênero, mas eles estão fazendo ideologia de gênero. Então, assim, o evangelho, né, o cristianismo, ele trabalha todo nesse mundo distorcido, né, nesse mundo onde que, no caso do PL do estuprador, eles tentaram prender a jovem por 20 anos, eu acho que está em discussão ainda, não sei como é que está o mandamento, depois eles disseram, vamos fazer uma medida socioeducativa. A pessoa, né, que sofreu estupro não tem que ser punida em nenhum nível, não existe isso. A pessoa já está sofrendo pelo abuso, né? E a bancada evangélica quer criar uma espécie de lei, de regras, no qual você vai punir a jovem se ela decidir fazer o aborto. Bem-vindo ao mundo dos evangélicos, ao mundo dos cristãos, onde que a vítima vira o abusador. Deus é o abusador, né? Deus na Bíblia inteira, Deus é abusador.
Jesus Cristo é o abusador, ou seja, no mundo cristão você reverte a lógica, né? O abusador vira o herói, né? O grande dilúvio, né? As falas de Jesus. Nós temos aqui nesse canal do YouTube, nós temos um vídeo inteiro, acho que tem 4 vídeos que eu mostro as falas violentas de Jesus, né? Jesus não era um cara da paz, Jesus é um cara violento, agressivo. E se você não acredita, é só você ver a história. Durante mais de 2000 anos, mais ou menos, a palavra de Deus, a palavra de Jesus foi levada a todos os países, a todas as nações, sempre com a espada, né? Então, o cristão moderno insiste que as pessoas interpretaram mal a palavra de Deus, né? Mas essas pessoas sabiam do Novo Testamento. Então, assim, mas tem o Novo Testamento, Jesus é mais pacífico que o Novo Testamento. Não é bem assim, não. Se você prestar atenção nas falas, eu tenho um vídeo nesse canal que eu mostro sobre isso, Jesus não é um cara pacífico, pelo contrário. E a prova disso é que as pessoas interpretaram assim durante 2000 anos, quase 2000 anos foi interpretada a passagem violenta. Então, o cristianismo não é uma religião de paz, o cristianismo é uma religião de negação. E por quê? Ele vem do judaísmo, né? Que é, se você observar o comportamento de Israel contra Gaza, eles estão o tempo inteiro negando. Você observa que tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo, eles insistem que são religião de paz, mas não são religião de paz, eles são religião de violência. Então, pessoal, eu vou parar por aqui porque eu queria manter um número maior de episódios, né, para evitar que eu tenha um tempo limitado nessa plataforma de podcast. Então, eu gostaria de manter os episódios sob controle para que eu possa voltar com mais frequência e poder comentar mais das nossas reportagens, né? Eu gosto sempre de lembrar que o nosso blog, né, ele aceita artigo de qualquer pessoa, né, sobre a mente ateísta, e esse podcast especificamente eu estou convidando pessoas, mas você pode convidar também algum ateu para bater um papo comigo, para conversar, para falar sobre ateísmo. Seria interessante pessoas que têm uma certa visibilidade, né, algumas pessoas ativas, algumas pessoas que têm algo para contribuir. Então, um abração a todos. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio, eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.